Bom dia, feliz sábado, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui na igreja, trazendo para você aí muito louvor, estudo da palavra. Que bom que você está com a gente. Lembrando que estamos transmitindo agora, tá? Toda a programação do culto, mas gravamos isso antes do decreto, tá? Da prefeitura e trazendo para sua casa um ambiente da igreja, tá joia? Pensamos em você até nisso. E é por isso que nesse sábado a gente agradece a Deus por esse sábado lindo que Ele nos deu. E eu espero que você fique com a gente aqui essa manhã, louvando a Deus e se entregando para Ele. Vamos orar nesse momento? Ore comigo. Querido Deus, obrigado por mais um sábado. Obrigado porque esse sábado que o Senhor nos concede é um sábado de preparação para aquele grande dia onde vamos nos encontrar contigo. Esse sábado de preparação também é a preparação de uma vida eterna ao seu lado. É uma preparação onde vamos realmente conhecer o amor em vida, que é Cristo Jesus e o próprio Deus. Obrigado porque o Senhor tem conduzido nossas vidas, mesmo não reconhecendo e mesmo não vendo possibilidades, temos a fé que o Senhor está à frente de tudo. Pai, nos proteja dessa doença terrível, proteja os nossos familiares, esteja conosco nesse culto, que possamos sentir a sua presença em nossas vidas. Isso que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Vamos louvar agora a Deus através de um hino maravilhoso? Cante com a gente. Equipe de louvor. Feliz sábado. Vamos começar o nosso momento de louvor com o hino 73, Rei dos Reis. Nós vamos cantar o hino Nas Mãos do Oleiro.
Um bom dia a todos, um feliz sábado para você que está nos ouvindo nessa manhã. Esse é mais um momento muito especial que nós vivemos aqui na igreja, que é o momento da escola sabatina. É o momento em que nós recapitulamos a lição. Mas eu quero dizer para você que está nos assistindo agora, esse é o 13º sábado. Esse é o sábado especial. E na verdade, com alegria nós vamos transmitir a lição para você. Porém, há uma certa tristeza, há um certo sentimento de tristeza, e eu confesso, porque como eram, vamos dizer assim, os nossos 13º? Eram momentos assim de muita alegria, a igreja cheia, as crianças envolvidas conosco nesse dia especial, não é verdade, pastor? Momento muito gostoso, as crianças na classe, e depois subiam aqui para a igreja. Mas nós acreditamos que nós voltaremos a viver momentos especiais como esse e presenciais aqui na igreja. Enquanto isso não acontece, eu convido você a participar conosco mais uma vez da Escola Sabatina para recapitularmos a lição do trimestre. Dessa vez não é apenas a lição da semana, não é verdade, Mateus? É a lição do trimestre. Bom dia, Marcelo. Bom dia, pastor. Bom dia você que está em casa. Eu me lembro de várias vindas à frente, cantar hinos ali com um grupinho. Tinha crianças que não cantavam, mas estavam ali na frente, no 13º. E é muito gostoso isso, né? Lembrando a você que nós gravamos esse vídeo antes do decreto, mas as perguntas e os comentários da lição nós vamos fazer ao vivo aí, tá? Então vamos comentando aí junto com a gente, e aí a gente cria aí uma sala aí da lição, tá joia? Nós vamos recapitular aqui que você possa ficar conosco aí nesse momento, tá? O tema da lição dessa semana, pastor, é a vida na nova aliança. E eu vou ler aqui o verso para memorizar, que é o verso áureo, né? E quando eu decorava, pastor, eu ganhava um ponto ali no... Como é que a gente chamava? No incentivo. Né? Incentivo. E eu lembro que tinha lá as professoras todo trimestre fazia lá um incentivo lá, e a gente ganhava pontos ali quando decorava, né? E ele diz assim pra gente, ó, o verso, tá lá em João, no livro de João, capítulo 10, nos versos 10, abra sua Bíblia aí em casa. E diz assim: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, Marcelo. Olha, essa palavra abundância faz muito sentido para mim. E eu quero ser muito sincero para você. Esse verso, ele traz para nós, para nossa reflexão, que a vida está ligada à eternidade. Porque o verbo abundar fala daquilo que está transbordante e é constante. Quando a Bíblia nos fala que em Deus nós encontramos a fonte da eternidade, e ela flui num rio, e que é constante, é sempre, é permanente, é perpétuo, não para. Isso é abundância. Mas olha só, ainda nessa introdução eu quero dizer para você que o autor, ele foi muito feliz, porque ele trouxe para nós uma frase muito intensa, muito profunda, quando ele diz o seguinte: olha, em resumo, a aliança é assim que salvarei vocês do pecado. E ponto final. Esse trabalho da aliança, essa proposta, não é verdade, pastor? Essa proposta de Deus para nós, lá no passado, e eu gosto de falar do passado quando se trata dos assuntos bíblicos da nossa vida, porque é a base firme da nossa existência e também dessa aliança, que é uma aliança que se tornou eterna para nós. Não é verdade, pastor? Então, ele ainda coloca assim, para simplificar, né? A frase que ele fez, ele fala assim: para simplificar, é Deus dizendo basicamente assim, né? Salvarei você do pecado. A aliança
nesse termo, especialmente com esse verso para memorizar da abundância, ela dá duas dimensões, a dimensão qualitativa e a dimensão quantitativa. Ela coloca uma dimensão eterna, e é interessante que quando a gente fala a palavra eterna, no hebraico, onzran é a palavra eterna, ela tem uma outra dimensão do que o nosso eterno. Eu vou viver eternamente, aí não é a mesma palavra, é outra palavra. Porque a eternidade no hebraico, ela tem dimensão para trás e para frente. É um eterno que não tem começo e não tem fim. A aliança de Deus não nasce quando Ele propõe a aliança. A aliança de Deus é tão eterna quanto o próprio Deus. Porque não houve um dia que Deus não era amor, que Deus não era fidelidade, que Deus não era justiça. Então, a gente tem mania de achar que tudo começa ali. Por exemplo, a aliança do casamento. Começa no altar. Não, não começa no altar. Porque quando o casal se conheceu, ali eles já entregaram o coração um para o outro. Mas se eu quiser analisar um pouco mais amplamente, quando os meus pais se uniram, geraram a mim. E os pais da minha esposa geraram a ela. Então a nossa aliança começou na aliança dos nossos pais, que indo para trás vai chegar em Adão. E indo mais para trás ainda, chega onde? Em Deus, o princípio de tudo. Então, esse texto da abundância, eu vim para que você tenha vida e vida abundante, é Deus trazendo de volta, através da aliança, para o lugar que nós perdemos e para a condição que nós perdemos. Porque já fomos criados com vida e vida abundante. E aí, então, esse trimestre inteiro a gente analisou o trabalho que deu, hein? Para Deus conseguir refazer essa aliança. Tantos sábados analisando o poder da aliança, a amplitude da aliança, para eu compreender, como disse esse resumo tão bem colocado que está logo na introdução do sábado, né? Para eu simplificadamente compreender, o processo de salvação de Deus passa por alianças e falta de compromissos na aliança. Porque Deus, ele nunca falhou, mas o homem falhou muitas vezes, e a gente viu durante a lição. Então Deus teve que fazer uma aliança, ver a aliança, a velha aliança, depois ver a aliança, a nova aliança, e as alianças eternas que chegam no céu, no juízo, aonde Jesus entra no lugar santíssimo. Queridos, o resumo desse trimestre, que se faz muito bem claro, colocado aqui na lição dessa semana, é um Deus que é apaixonado por você e por mim. Ele é tão apaixonado por você que Ele fez uma aliança, mesmo sendo eu falho como sou. É como se Deus escolhesse entre todas as mulheres para casar uma prostituta. Ele até usa isso na figura do profeta, né? E a prostituta quem é? É Israel. Mas no fundo quem é a prostituta? Sou eu. Sou eu que falhei com as minhas alianças. Então a gente entende e encontra aqui um Deus que, para que a aliança seja eterna, ela tem que ser cumprida na abundância de vida. Então você veja que o verso para memorizar, ele refletiu a própria aliança. Para que você possa ter uma vida abundante, cheia, é preciso que a tua fidelidade e compromisso comigo também seja abundante e cheio. A aliança, ela é abundante e a vida é abundante. Eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância. É uma amplitude tanto na qualidade como na quantidade, né? Viu, pastor? Eu casadinho de novo, a gente quer ter tudo certinho, né? E eu trabalhava numa empresa que não podia pôr aliança, né? Ali tinha alguns riscos ali, não podia usar. Então todo dia eu tinha uma rotina de ir para a empresa de aliança, colocar a aliança dentro da carteira, e quando eu saía eu colocava a aliança de novo, demonstrando que eu já era casado. E teve um dia que eu coloquei a aliança no bolso, eu não coloquei na carteira. E eu trabalhava num piso nivelado, que ele tinha alguns buracos para colocar cunha, sabe, numa caldeiraria. E você sabe aonde caiu essa aliança? A história já contou, né? Onde foi, né? Essa aliança caiu no buraco. Só que como o texto diz aqui, que Deus salvaria até pelo pecado, eu não vi salvação de vida naquele momento, que eu falei assim, a Carol vai me matar. Eu vou chegar em casa, eu não vou ter mais vida, né?
porque foi difícil comprar aliança e tudo mais, né? E aí, eu lendo esse texto, eu lembrei disso, né? E quando eu cheguei em casa, eu tive que explicar para Carol, e ela ali ficou brava, né? Porque eu tinha que cuidar dessa aliança, né? Que demonstrava esse relacionamento. Mas eu fui lá e comprei outra aliança, né? Mas a aliança de Deus conosco, ela é eterna, né? Ela sempre vai estar com a gente, basta a gente querer essa aliança e aceitar essa vida junto com Jesus. Você sabe por quê, Marcelo? Essa aliança nos traz alegria. E é uma alegria que é inexplicável. Que às vezes as pessoas falam assim, mas você é tão feliz, imagine se bebesse. Você já ouviu isso, Marcelo? Pois é. É um jargão aí do nosso povo, digamos assim, do povo brasileiro, né? De dizer, hoje o pastor falou um aqui também, né, do cearense lá. Enfim, entrando nessa ideia do casamento, gostei do assunto, do casamento. Porque tem tudo a ver com a lição, né? Que, em primeiro lugar, casamento é fé. É você crer sem ver. É você falar, eu vou ser feliz com essa pessoa. E acreditar que isso... E até que a morte separe, hein? É cumprida a fé, hein? E até que a morte o separe. Então, a aliança, ela tem esse papel na nossa vida. É interessante que o pastor falou a respeito da eternidade da aliança. Isso tem tudo a ver, para você que está nos ouvindo, quando nós ouvimos... tudo se faz verdade. A maioria das coisas que acontecem no nosso dia a dia se faz verdade para nós através da linguagem. Olha só que interessante. E a linguagem, essa linguagem, ela precisa ser positiva. E ela se torna intensa na nossa vida uma vez que ela é declarada. Tanto através da solicitação e também através da declaração. Mas eu quero entrar nesse assunto da declaração porque tem a ver com a aliança. E com a nova aliança. No casamento, nós não aceitamos que o nosso vizinho e nem o gerente do banco faça o nosso casamento, não tem validade. Dentro da ideia de um casamento que envolve uma aliança, é preciso que haja alguém com autoridade, para que isso seja válido para nós. Então esse já é um ponto importante. A pessoa que vai nos unir nessa aliança, ela precisa ter autoridade. E nós aceitamos quando é o juiz de paz e quando é um pastor que está preparado para isso. Um outro detalhe que é interessante nessa declaração é que ela precisa ser no aqui e agora. Ela precisa ser positiva. Vamos falar do positivo primeiro. Olha que interessante. Quando você se casa, o juiz de paz ou o pastor, ele não fala assim, olha, eu vos declaro marido e mulher amanhã. Não. É hoje. É aqui e agora. Eu hoje vos declaro marido e mulher. A aliança de Deus para conosco, ela tem o poder de mudar a nossa vida hoje. É no aqui e agora que a nossa vida acontece. Eu estou dizendo isso para você que está nos ouvindo, para todos nós que aqui estamos, um grupo muito reduzido de pessoas. Porém, é importante deixar muito claro que a oportunidade que nós temos é hoje. Por isso que a Bíblia nos diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Essa aliança que Deus fez conosco eternamente, para nós ela teve um início a princípio, dentro da ideia de eternidade de Deus e de Cristo. Mas para nós como seres humanos ela teve um início. Porém, ela é válida sempre e sempre será. E para você que está ouvindo-nos agora, preste bem atenção. Você pode aceitar essa aliança agora. E aceitando essa aliança de Cristo, com Cristo, a sua vida pode passar a ser transformada a partir de hoje. É interessante que essa transformação ela é colocada na lição como alegria. A aliança com Deus produz alegria. E alegria exatamente num tom tão amplo quanto o verso para memorizar, que é a alegria completa. Né? Posso ler aqui, pastor? Pode texto ler. aqui, chave, ó. Escrevemos... 1 João 1,4, né? Isso. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Imagine o completo de Deus, pastor. Pois é, porque sem a aliança com Deus, a alegria não vai ser completa. Porque
Qual a diferença entre a alegria que Deus oferece e a alegria que eu consigo sem Deus? É uma alegria que não resolve os problemas, que não supera as lutas, uma alegria que não dá previsão de futuro, não dá segurança de futuro. Até quando o Marcelo colocou que o casamento é um ato de fé, né? Porque você assume um compromisso, até o compromisso de ser fiel à minha esposa, eu não sei se eu vou conseguir cumprir quando eu assumo. Porque eu, no meu dia a dia, nunca fui fiel a alguém tanto tempo quanto eu sou a minha esposa. Nós temos mais de 30 anos de casado, graças a Deus eu nunca fui infiel a ela, nem ela nunca foi infiel a mim. E isso é um recorde na pessoa do Elton. Mas esse compromisso foi assumido por quê? Porque havia entre nós uma aliança de amor. Aí quando eu quero seguir a Deus e ser fiel sem a aliança do amor, eu sou um fracassado, eu faço votos e não cumpro. E descubro que eu sou um cristão que não consigo ser pleno. A minha alegria nunca vai ser completa enquanto eu estiver com complexo de culpa. Por isso que a lição, quando conta no domingo que a alegria em Deus é uma alegria completa que a aliança produz, explica na segunda-feira que essa alegria completa vem, por quê? Porque eu me torno livre da culpa. Ninguém consegue ser feliz se não se sentir suficientemente justo perante uma aliança feita. Sabe qual a primeira característica do marido infiel? É que ele não tem alegria no dia a dia da vida. Ele chega em casa, vai almoçar, vai jantar, vai estar com a família e parece que não tem o mesmo prazer que tinha antes, porque ele está vivendo um momento de culpa, um momento de mentira. Essas coisas têm estragado a vida de muita gente e estraga a vida mesmo. Então Deus vem e fala assim: assume a aliança comigo, eu vou livrar você da culpa. E quando você viver na paz do perdão em Cristo, você vai experimentar a alegria, mas a alegria completa, né? Eu vendo esse texto aqui, existem várias pessoas que elas sentem dores físicas, elas vão a médicos, vão a terapeutas, fazem exames, e quando elas jogam o exame na mesa do médico, o médico fala assim: você não tem nada. Mas muitas das vezes, sabe o que ela tem? Culpa, dor de culpa. E essa culpa quem tira é o próprio Deus. Porque é assim, Marcelo, muitos dos pecados que a gente comete, a gente não consegue voltar atrás, porque o pecado foi grave. E aí a gente vive com essa culpa, igual o pastor mencionou do casamento, esse sentimento de culpa. Só que Deus tem o poder de tirar essa culpa e esse sentimento. Alguns dos pecados terão consequências, mas se a gente se arrepender, Deus estará com a gente e Ele tira esse sentimento de culpa, nos tornando livres da culpa. Fé, arrependimento e obediência. Essa é uma condição ideal que a aliança propõe para nós como seres humanos. E Deus, mesmo sabendo que nós vamos falhar, mesmo sabendo que nós vamos pecar. Mas eu quero ler com você aqui, antes de entrarmos um pouquinho mais já na ideia de livre da culpa, que é uma parte muito bonita da lição. Eu quero ler com vocês aqui, com a igreja, o 1 João, tá? 1 João, a das cartas de João, no capítulo 1, e o verso 1 em diante. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos, e as nossas mãos tocaram. Isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Verso 2. Pois a vida foi manifestada a nós, e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Verso 3. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A culpa, eu li esse verso, para falar, já continuar na ideia da questão da culpa, porque
a manifestação de Cristo na vida dos discípulos naqueles dias e na vida de João, foi tamanha a transformação, foi tamanha a certeza na presença de Deus, na presença de Cristo, e depois que Jesus ascendeu ao céu, tamanha era a convicção e a certeza, que não havia um silêncio, não havia como permanecer no silêncio, mesmo diante de ameaças, mesmo sendo levantado como aquele que tinha a culpa por toda a turbulência, por todo o movimento contrário à ideia governamental da época, mesmo sendo ameaçado de morte constantemente, não havia um sentimento de culpa, pelo contrário, havia um sentimento de certeza da mensagem que estava sendo anunciada. Ainda dentro dessa ideia, pastor e Máximo, interessante essa questão que nós estamos falando a respeito da culpa, e para você que está nos ouvindo, é muito importante isso ficar claro. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas se veem, às vezes, em média, 22 dias longe da família, uma vez que está contaminado com Covid. E depois essa média, segundo as estatísticas, 22 dias que você está internado sem ver a família, você ainda está na máscara de alta. E se você não teve nenhuma melhora, com aproximadamente, em média, 45% do pulmão tomado, a possibilidade é que você vá para o tubo. Uma vez que você esteja saturando abaixo de 90, você vai para o tubo. E o que nós temos percebido é que nessa transição da máscara de alta para o tubo, a pessoa agora se vê cheio de culpa, cheio de medo. E há um pedido que ela faz para aqueles que estão ao seu redor, que talvez, na maioria das vezes, é um enfermeiro padrão, uma técnica de enfermagem. E essas pessoas pedem: orem por mim, reza por mim. Eu estou com medo, eu me sinto perdido, eu não sei se eu estou salvo. Manda um abraço para o meu marido, fala para ele que eu amo ele. Fala para o meu filho, diz o pai, eu perdoo. Hoje você tem a oportunidade de estar livre da culpa. Porque aí então esse estado mental, Deus é quem vai mudar o seu estado mental, o meu estado mental. Ele já hoje nos dá a oportunidade de escolhermos o que nós podemos pensar. Então o que está diante dos seus olhos, que seja aquilo que vai mudar o seu estado mental. Que a Bíblia, que a palavra de Deus, que a comunhão com Cristo, que a aliança nos propõe, que vai nos livrar da culpa. E eu quero dar uma última notícia para você. Pastor, essa é para mim uma das mais belas, boas novas que o Novo Testamento nos dá, dentre muitas outras. Isso é depois que Jesus já ascendeu. Portanto, agora, diz Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pastor, a gente combinou que não era para pôr a gente no fogo, né? Na linha, né? Mas eu quero pôr você. Põe. Antes de você pôr no fogo, deixa eu só falar uma coisa nesse ponto que o Marcelo estava colocando ali. Tá. É muito difícil se livrar da culpa. A lição até conta a história de um criminoso, né? Isso. E aí a polícia escondeu o microfone na sepultura e a pessoa apareceu muito tempo depois lá no cemitério e acabou confessando e foi presa porque ainda não conseguiu se livrar da culpa do que havia feito, né? Se livrar da culpa envolve pagar a conta. Esse é o problema. Verdade. A palavra perdão vem de perda. E para que eu me livre da culpa, Cristo perdeu o que eu ia perder. Eu perderia minha liberdade pelo meu erro, eu perderia o amor da minha esposa pelo meu erro, eu perderia a minha vida pelo meu erro. Então, Cristo perdeu tudo isso. Ele pôs a perder a vida em meu lugar para me dar em troca a paz que vem através do perdão de quem pagou a conta da culpa. É diferente um Cristo que apenas dissesse: olha, eu te perdoo porque eu te aceito de volta no céu. Esse é um lado do perdão de Cristo. Eu perdi o céu, perdi a salvação, mas Ele me devolve a salvação.
Só que o perdão de Cristo me livra, por isso que diz agora não há nenhuma condenação, nenhuma. Por quê? Porque Cristo pagou a minha condenação. Ele não só me aceita de volta no céu, Ele reconcilia o casamento que foi destroçado. Ele ressuscita o morto que eu matei. Ele conserta o mal que eu fiz. E Ele conserta o meu coração para que eu não continue sendo maldoso. Então é um perdão muito amplo. Ele passa pela minha transformação e pela transformação dos erros que eu fiz, trazendo de volta a vida e reconciliando o que eu destruí. Por isso que a lição atrela o livre da culpa ao novo coração. Porque não há como Deus me livrar da culpa se Ele não me transformar numa nova criatura. É o novo coração que me traz o sentimento de alegria e de paz, né? E continuando esse pensamento aí que vai encaixar, tá, pastor? Dá para medir o amor de Cristo? Pois é. Dá para medir o amor de Cristo, depende da régua que você tem. A régua humana não é capaz de interpretar nada que vem de Deus. Até para conhecer a Deus a gente conhece porque Ele se revela. O pastor Mota tem uma frase que ele fala no evangelismo normalmente, né? Que teologia é uma mentira. Porque teós, Deus, logia, estudo, ninguém pode estudar Deus. Deus, Ele é grandioso demais para ser estudado. Mas Deus se revela e eu posso conhecer a Deus naquilo que Ele se revela a nós. Como é que eu meço o amor de Cristo? Na régua de Deus. Na régua do homem não dá para medir. Porque tudo que é infinito, o inglês tem muito essa... Quando você aprende inglês, você aprende do contável e incontável, né? O contable e o uncontable. Aquilo que não é contável não é medível. Não é possível ser medido. É possível, existe equipamento, é né? possível medir a eternidade? Não. É possível medir a vida eterna? É possível medir o tamanho do amor que existe no Deus que me salvou? Ou é possível medir o tamanho do amor que eu terei quando Deus transforma a minha vida e vai me moldando à grandeza de Cristo? Agora Deus mede, a régua de Deus mede. A régua de Deus mede e dá como devolução a melhor demonstração do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, é a melhor demonstração do amor. O amor ele está pautado em doar, Deus amou e doou o Filho. O amor humano está pautado em receber, e o amor está pautado em morrer. Ele amou e doou o seu Filho para morrer. O amor humano está pautado em viver, porque ele é egoísta. Mas só que quando eu aceito o amor que pode morrer, é que eu consigo viver. E quando eu tento viver o amor que não quer morrer, o amor vai morrer. E quando o amor morrer, morre todo o resto junto. Então, como medir o amor de um Deus que é eterno? Não é uma medição eterna, humanamente não se mede, mas se você entregar a Deus como um novo coração, você vai perceber isso porque a sua vida vai sendo transformada, né? E aí todo mundo consegue medir, mensurar a diferença que tem na sua vida, né? Pela transformação. E o tão importante, Marcelo, essa revelação que Deus nos faz no dia a dia. Quando eu passei uma fase da aborrecência, eu fiquei 1 ano mais ou menos brigando com Deus, porque eu orava e eu conversava com Deus e falava assim: Pai, não me leva para o céu não, porque se um dia eu for para o céu, eu vou trazer o pecado de novo para o céu. Olha o pensamento que eu tinha. Por quê? Porque você olha para o pecado e para a culpa dos seus pecados, né? E eu lembro que naquele ano, eu falando muito com Deus, Deus se revela, pastor. Ele é extraordinário. E chegou nas minhas mãos o livro do pastor Pereira, já jubilado, amigo meu. Já mencionei esse livro e indico para todos, que se chama assim o livro, A Cruz Antes da Cruz. E ali então ele explica, pastor, a glorificação. E eu fiquei tão em paz, porque eu sei que um dia o meu Deus que eu sigo, que eu aceito, vai tirar esse pecado de mim, vai me glorificar. E eu sei que um dia eu não vou mais ter esse pensamento de pecar,
Porque eu vou estar glorificado. Vê que o seu pensamento era coerente, né? Coerente. Porque eu, Elton, vou levar para o céu o pecado. Mas a lição trouxe a ideia do novo coração. Dentro da nova aliança tem que ter um novo coração. Porque o novo coração é que não vai deixar eu levar para o céu o pecado, né? Dentro dessa aliança, e encerrando também, Marcelo, nós temos que entrar num assunto que é a nova aliança e a nossa missão aqui, né? Então, assim, nós aceitamos a aliança, nós somos perdoados, Deus pode tirar culpas e nos perdoar, só que até a vinda da vida eterna, nós temos uma missão, né? Sim. A nova aliança e a vida eterna traz para nós essa ideia. E o verso é um verso que é muito conhecido. Esse verso bíblico da lição da nova aliança e a vida eterna. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor. Em João capítulo 11. Em João capítulo 11. Os versos 25 e 26. Olha só. 5 minutinhos. João capítulo 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aqui, esse verso traz para nós as duas dimensões da aliança. A dimensão do presente, que mostra que hoje, agora, nós podemos confiar e devemos confiar em Deus, confiar em Jesus e na sua palavra, porque há uma promessa envolvida, Mateus. Eu falei que esse verso é conhecido, pastor, e infelizmente esse verso marcou pelo menos a minha vida, em momentos ruins. Nossa, Marcelo, por que você está falando isso? Porque desde quando eu tomei consciência de participar de um velório, a maioria das empresas que realizam o velório, elas trazem atrás, numa cortina, atrás ali do caixão, esse verso. Para mim marcou de uma certa forma, uma forma ruim a princípio, quando eu não conhecia e não compreendia a profundidade, a intensidade e a ideia de eternidade que esse verso trazia. Uma vez compreendido a importância desse verso para o presente, a dimensão presente que ele nos traz, e depois também, pastor, compreendendo a dimensão futura, que é uma promessa que Deus ele fez para nós. A dimensão futura é a promessa. É o único evento que ainda não aconteceu, mas já foi profetizado há muitos anos e que está para acontecer, e que fecha com chave de ouro a ideia de eternizar a aliança que Deus fez para nós, desde a eternidade para Ele e para nós, uma vez aceitando. Porque qual é o tempo de aceitar essa aliança, pastor? Qual é o tempo? Quando que eu posso aceitar e viver as bênçãos dessa aliança hoje e no futuro? Esse pensamento e essa revelação que Deus nos faz não deixa a gente parado, né? Quando eu recebo essa revelação e eu sei que um Deus, ele veio e morreu por mim, isso não fica dentro de nós. E isso automaticamente eu tento levar essa revelação e a palavra de Deus para as outras pessoas, né? E eu fico triste às vezes de eu pensar que alguns parentes não vão estar no céu. Isso dói. Porque a gente leva e a gente tem a missão de levar esse advento para as pessoas. Muitos não vão querer. Mas Jesus mostrando e revelando essa aliança para a gente, Ele nos dá também um propósito de missão, de levar essa aliança para todos os ouvintes. Pastor? Pois é, eu queria concluir, pelo menos da minha parte, deixando a seguinte linha que foi colocada aqui na nossa soma, né?
A aliança com Deus, amigos, não é uma tarefa, é um estilo de vida. Por isso que o tema da lição é a vida na nova aliança. E o verso para memorizar é: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Aí ela termina falando, no último dia da lição, que é a quinta-feira, que a sexta é reflexivo, a nova aliança e a missão. É um estilo de vida. Perceba que a gente foi caminhando, né? A aliança me traz perdão, esse perdão me dá uma alegria completa e me dá um novo coração. Esse novo coração produz em mim vida eterna, mas essa vida eterna tem que produzir em mim um estilo de missão. Nada disso é uma tarefa. Você não vai pregar o evangelho porque você quer cumprir uma obrigação cristã. A missão, ela está atrelada ao estilo de vida. Eu não tenho nada mais importante a dar para os meus filhos que não seja a salvação em Cristo. Se eu der aos meus filhos uma profissão e eles forem um advogado, um engenheiro, um médico, mas se perderem, eu fracassei. Porque a verdadeira vitória dos meus filhos não é que profissão eles seguiram, quanto dinheiro ganharam, é se vão para o céu ou se não vão. Existe um limite aonde a vida acerta contas com você. E esse limite é quando você morre ou quando Cristo volta. É o fechamento da porta da graça. E o que sobrou? O estilo de vida que você viveu na aliança com Cristo. Deus não convida a gente, queridos, e isso o trimestre inteiro passou explicando, para sermos praticantes de uma religião, mas para honrarmos uma aliança. E aí a gente viu ao longo do trimestre um Deus que honrou a aliança. Ele nunca falhou. Então ele espera que essa aliança que ele mesmo viveu e me deu o modelo, produza em mim uma vida fiel, uma vida feliz, uma vida de amor, uma vida de pregar a missão. E isso tudo é resumido no último verso áureo como uma vida abundante. É a vida que me levou à eternidade, é a vida que me levou a ser feliz, é a vida que levou a minha família a curtir a família, a levar adiante a memória do legado, do bem-estar e da fé em Cristo. Uma esperança. Se meu pai morrer hoje, o que eu trago no meu coração? Não é o dinheiro que ele me deu, a faculdade que ele me pagou, o carro que ele me deu, ou qualquer coisa assim. Eu trago no meu coração que eu sigo a fé que eu aprendi dos meus pais e ensinei para os meus filhos. E quando eu morrer, a herança que eu espero deixar para os meus filhos não é dinheiro nem dívida, é vida e vida abundante. Quando eu vejo meu neto crescendo, ainda com 1 ano de idade, e o que ele mais ama fazer, sabe o que é? Culto. Você chama ele para brincar, ele brinca. Você chama ele para andar de totoquinha, ele anda de motoquinha. Mas você fala de fazer o culto, ele parece que está dando pulo de alegria. O que eu estou vendo? Que o meu neto está levando pela instrução do meu filho e da minha nora. Ele está levando a fé que eu aprendi com os meus pais e a minha nora aprendeu com os pais dela e os meus filhos aprenderam comigo e com a Miriam. Amados, não tem coisa melhor no mundo do que viver a plenitude de uma aliança que te dá vida e vida abundante. Nem e esse trimestre tenha nos despertado a esse estilo de vida, né? Nem Mastercard paga, pastor. Nem. Vamos orar? Nem. Vamos orar? Vamos orar. Oremos. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos oferece vida e vida em abundância. Nesse momento queremos firmar e renovar a aliança contigo. Nós aceitamos seu sacrifício na cruz. Nós aceitamos que o Senhor é o nosso Criador e Redentor. Nos salvou. E por isso que nós queremos viver contigo. E nós queremos ter vida em abundância também no céu. Nos salve, Pai, nos dê o seu perdão. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Limpar o nosso coração, dar um novo coração e habitar nele, Pai. Tudo isso nós pedimos, não temos méritos nisso, mas por Jesus que morreu morte de cruz. Amém. Fique conosco.
chegamos em um momento agora muito importante, que podemos louvar a Deus através dos dízimos e das ofertas. Você pode nesse momento pegar aí o 7Me, o aplicativo, e então devolver o seu dízimo e ofertar também. Nós não vamos ter aí o sistema de drive hoje por causa do lockdown. E então faça através do aplicativo. E nesse momento então nós vamos ver o Provai e Vede, que você possa então agradar a Deus com os dízimos e com as ofertas. Provai e Vede. História de hoje: um ministério com grande alcance. My name is Amir. I live in Iran and have been listening to your radio program. It has opened my mind and I want to know more about Jesus. Having other religious books is illegal here. But please send me your book by email and mail. Please cover it with a dark envelope and block out the title so it won't be confiscated. A Rádio Mundial Adventista é um ministério de mídia da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Com mais de 1000 estações de rádio e estúdios em todo o mundo, é de longe o ministério de mídia com maior alcance. Somente no ano passado, 26 novas estações de rádio foram adicionadas em diferentes países. Embora vivamos no mundo da internet, onde qualquer notícia pode dar a volta no globo em questão de segundos, ainda existem lugares onde a rede Wi-Fi ou de fibra é simplesmente ineficaz quando o assunto é levar o Evangelho. Estou falando da Janela 1040, uma área composta por partes do norte da África, Oriente Médio e Ásia. Atualmente, a maior parte destes lugares está fechada para os missionários e para a mensagem. Mas esses mesmos lugares ainda podem ser facilmente alcançadas pelo rádio. E essa é a nossa meta. Como o rádio não conhece fronteiras, paredes, limites, é nosso dever transmitir amor, esperança e salvação através de ondas sonoras. Com a sua ajuda, a Rádio Adventista Mundial preparará sermões evangelísticos para transmissão em mais de 1000 idiomas e dialetos para que todas as pessoas no planeta possam ouvir a mensagem do Evangelho em seu idioma. Ao devolver o dízimo e o pacto, pense naqueles que mal têm acesso às boas novas e pergunte ao Senhor como você pode ser útil no plano de salvação dele. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Nesse momento, eu gostaria de convidar a todos para que nós viéssemos a orar ao nosso Deus em prol dos dízimos e das ofertas. Onde você está, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, mais uma vez nós invocamos o Teu nome, ó Pai, para agradecer a Ti pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas e também, ó Deus, porque o Senhor, através do Teu Espírito, tem nos guiado as nossas decisões e também nos fortalecido para que sejamos fiéis a Ti em nossos dízimos e ofertas. Pai querido, aceita, Senhor, aceita a nossa adoração através, ó Deus, dos dízimos e das ofertas que nesta manhã foram colocadas diante de Ti. Pai querido, abençoa, Senhor, segundo o Teu desejo, a Sua vontade, a cada doador, Senhor, a cada dizimista e ofertante. Pai querido, segundo o Teu desejo, a Tua vontade também, que, ó Deus, esses valores, esses recursos venham, ó Pai, atender às demandas da Tua obra nessa terra, neste mundo. Em nome de Jesus, pedimos as Tuas bênçãos mais uma vez e agradecemos. Amém, Senhor. Vamos louvar então. Agora vamos cantar o hino Maranata. Tu és
Esse é o momento de entrega. Esse é o momento daquela oração especial onde você rasga o seu coração, mas deixa Jesus entrar pela porta da frente. Esse momento é aquele momento que a gente olha para cima e não para baixo nessa terra. Olha para aquele que nos criou, aquele que tem a solução dos nossos problemas. Ore comigo agora, depois da música, nós iremos nos ajoelhar nesse momento e nós vamos conversar com o nosso Pai Celestial. Quem sou eu para que lembres de mim? Quem sou eu para que ouças minha voz? Não sou ninguém, sou apenas pó, mas todo dia estás a me esperar. Já passei por mares cruéis, bravas ondas molharam meus pés. Senti conforto ao confiar, Jesus estava a me Oremos. Querido Pai, obrigado porque podemos te chamar de Pai. Um Pai tão amoroso, um Pai que firmou alianças conosco, um Pai que nos dá esse amor infinito, esse amor que foi morto na cruz, esse amor que quebra barreiras, esse amor que quebra gerações e quebra no sentido de vida eterna, quebra no sentido de alegria no coração. Pai, fica conosco, Pai. Nos envia o Consolador. Já estamos vivendo tribulações aqui nessa terra. Temos encontrado irmãos que estão sendo selados. Nós muitas das vezes não entendemos a morte. E a morte não foi feita para nós. Mas nesse momento eu quero que o Senhor nos ajude a aumentar a nossa fé. A nossa fé em Ti. A fé de um dia podermos morar do Seu lado, de ter a Sua presença, de um dia ter as vestes limpas pelo Cordeiro. Pai, nos salve. Fique com os doentes de nossa igreja, Pai. Eles estão passando por momentos difíceis. Dê o conforto e o consolo que vem dos céus. E cumpra, Pai, a promessa que mesmo que passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estaria conosco. Se um dia, Pai, passarmos pela morte, o Senhor possa abrir os nossos olhos naquele grande dia, olhar dentro deles, nos chamar pelo nome e dizer: filhos, vamos para casa. Pai, nesse sábado de lockdown que estamos nos nossos lares, que Tu possas trazer o amor de Ti para os nossos familiares, o pão de cada dia e o sustento para os lares. Nos conceda o Espírito Santo para consolar os nossos corações e fique conosco nesse momento. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
queria que fosse agora a hora de viver os sonhos que sonhei. Mas tudo tem o tempo certo e nada foge do controle do meu Deus. Mesmo que tudo pareça longe, ainda assim consigo crer que Deus pode fazer. Mas o difícil é esperar o tempo em que tudo irá acontecer. Calma, coração, espera no Senhor, que essa noite vai passar. Calma, coração, que o tempo de sorrir está chegando. Você só tem que confiar no tempo de Deus. Todas as promessas irão se cumprir. No tempo de Deus, a ferida vai virar cicatriz. No tempo de Deus, os seus sonhos se tornarão reais. No tempo de Deus, no tempo de Deus, sua família irá se entregar no altar. No tempo de Deus, essa tempestade irá se acalmar. No tempo de Deus, você verá que valeu a pena esperar. Enquanto o tempo não chega, eu te convido a adorar. Calma, coração, espera no Senhor, que essa noite vai passar. Calma, coração, que o tempo de sorrir está chegando. Você só tem que confiar no tempo de Deus. Todas as promessas irão se cumprir. No tempo de Deus, a ferida vai virar cicatriz. No tempo de Deus, os teus sonhos se tornarão reais. No tempo de Deus, no tempo de Deus, sua família irá se entregar no altar. No tempo de Deus, essa tempestade irá se acalmar. No tempo de Deus, você verá que valeu a pena esperar. Enquanto o tempo não chega, eu te convido a adorar. Tudo entregarei, tudo entregarei, só a ti, Jesus.
Deus seja louvado por este momento de oração, por este louvor, pelas mensagens musicais, por aquele momento em que pudemos recapitular um pouco da lição, conforme você já recebeu a informação. A gente não está podendo ler o chat aqui porque tivemos que gravar este culto antes do início do lockdown, que a igreja tinha que ser fechada e não dava para transmitir o culto de lá. A gente está cumprindo a lei. Mas o chat é ao vivo e eu e todos os demais da igreja podemos ler e responder, tá bom? Pode continuar colocando aí seu comentário, seu abraço e aceite aqui o nosso carinho. Esse ambiente da gente ter que se curvar às condições é como se nós fôssemos isolados no deserto do mundo. Até na hora que tivemos a lição, a recapitulação da lição de escola sabatina, ali um momento gostoso, o Marcelo fez menção ao fato que hoje é 13º sábado, e se era tão bom quando a gente podia ver as crianças entrando e homenageando e contando e testemunhando o que aprenderam. E eu sei que quando ele falou isso, o coração de muita gente apertou, o meu apertou também. Professoras que estão há 1 ano e meio sem conseguir reunir as suas crianças, a sua classe infantil da igreja, né? Então muitas coisas foram caladas, a gente consegue se adaptar. Hoje estamos nos adaptando, fazendo este culto para você de maneira adaptada. Eu quero aqui agradecer toda a equipe de mídia, música e anciãos que estiveram carregando ombro a ombro para que a gente pudesse ter esse culto sendo transmitido desta forma nessa manhã de sábado, né? Então, tudo isso faz parte de um esforço, mas a sensação que eu tenho é que a igreja foi isolada num deserto. Um deserto que nos colocou longe do que nós gostaríamos, da nossa zona de conforto, mas não cala a nossa boca, não cala a sua boca, porque a voz do povo de Deus, ela é ouvida ainda que você tenha que ser colocado no deserto. Você lembra quando João foi posto na ilha de Patmos? Ali era para calar a boca de João, e João morrer ali inclusive. Mas Deus transformou a ilha de Patmos no resort do Apocalipse. E não só a voz de João não foi calada, como o livro mais emblemático da igreja, o livro que atrai mais espectadores e curiosidade, é exatamente o livro das revelações do Apocalipse que foram dados ali na ilha de Patmos. Quando Cristo iniciou o seu ministério, ele se recolheu para o deserto. Ele não foi para as grandes cidades. E lá no deserto, Satanás o encontrou, levando as famosas tentações de Jesus Cristo. E o Senhor derrotou Satanás no ambiente do deserto, o ambiente de Satanás, o deserto da vida. Quando João Batista começou a ser o precursor, olha qual era a função de João Batista: anunciar que o Messias vem. Se eu fosse João Batista, onde é que eu iria para anunciar que o Messias vem? Eu ia alugar o estádio da cidade. Eu me lembro que os grandes eventos da igreja, a gente alugava o Palácio das Convenções da Embi, alugava o ginásio, né, de Tapecerica da Serra, o ginásio da cidade. Aqui em Araraquara tem alguns ginásios enormes, e eu já vim em grandes congressos da igreja aqui em Araraquara, em mutirão e caravanas de ônibus. Eu já vim aqui participar de grandes eventos da igreja quando eu ainda não era nem pastor ainda, porque Araraquara é uma igreja antiga e é um distrito antigo e tem sido palco da história da igreja. Nós não vamos ao deserto quando queremos anunciar algo importante. Quando chega a época aí do Vida por Vidas, a gente vai na praça. Quando chega na época do Quebrando o Silêncio, a gente vai na praça. No Vida por Vidas vai na mídia contar o que está fazendo no hospital. No Impacto Esperança sai na rua distribuindo livro para todo mundo. A gente não aprende e não curte como ser humano ir para o deserto. E nesses dias é muito desconfortável ter que ficar no deserto. Eu estou pregando para você, você está participando comigo desse sermão, mas a gente não pode estar na mesma igreja. Não pode ver as crianças entrando para o 13º sábado. Eu fiz sábado passado a homenagem aos anciãos e eles não podiam ir na porta abraçar você. Fizemos o batismo da Sandra esses dias na igreja.
o batismo do Daniel pelo Celmidei, que foi feito em Américo Brasiliense, e o novo membro não pôde ir à porta cumprimentar a igreja. Até quando vamos ficar no deserto? Até quando vamos ficar isolados? O mundo parece que tem mania de isolar quem não tem culpa. O ladrão rouba e quem vive numa casa cheia de grade é a gente. Ele está na rua. Aparece um vírus e o planeta Terra fica sitiado por 1 ano e meio, vai para 2 anos já, por causa de um vírus. Eu recebi uma reportagem esses dias dizendo que está se preparando o lockdown climático. E aí você sabe que nessa época roda muita coisa, viu? Muita coisa é sensacionalismo. Eu não estou pregando isso aqui não, fica tranquilo. Mas já se analisa a situação de que o planeta Terra está chegando a um beco sem saída por causa da condição climática e que o lockdown do vírus está inspirando o G7 a proclamar o lockdown climático, onde vai ter lockdown de novo no planeta, agora para poder salvar a Terra do clima descontrolado que se meteu. A Terra é uma pandemia sem controle. Não é pelo vírus, não é pelo clima, é pela situação que o pecado tornou tudo. Então, meu amado, eu tenho uma notícia para te dar nessa manhã. É bom você aprender a ser uma voz que clama no deserto, porque o povo de Deus nem sempre vai ter uma igreja, um púlpito ou uma internet para pregar. Eu quero ler com você o texto bíblico que inspira a essa declaração da voz que clama no deserto, que é uma menção feita ao povo de Deus inicialmente pelo profeta Isaías. E depois Cristo usou, e o próprio João Batista, essa referência de Isaías, porque João Batista era o cumprimento da voz que clama no deserto. Vamos compreender um pouquinho mais lendo a Bíblia, né? Para a gente não filosofar. Isaías capítulo 40. Se você está com a sua Bíblia aí, eu te convido a abrir, eu estou abrindo a minha agora aqui, em Isaías capítulo 40, tá bom? E lá em Isaías capítulo 40 a gente encontra essa descrição maravilhosa, especialmente nos versos 3 em diante, né? Onde todo o capítulo parte de uma proposta: consolai o meu povo anunciando que o Senhor logo vem. Esse é o resumo de Isaías 40. Consolai o meu povo sofrido, consolai o meu povo que sofre, que é perseguido. Conte ao meu povo que o Senhor vem. E aqui, esse texto, ele se refere a 2 tempos: a vinda de Jesus como Messias e a volta de Jesus em glória e majestade. O Senhor vem inicialmente para salvar, e agora o Senhor vem para levar os salvos. E a gente vive já no segundo tempo da expectativa, porque o primeiro tempo Jesus já veio, já se cumpriu. E aqui no capítulo 40, verso 3, diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado, nivelado, e todos os montes e outeiros, o que é torto será tornado reto, e os lugares escabrosos serão aplanados, e a glória do Senhor se manifestará. Olha que lindo! E verso 5: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, uma voz responde. O que ela diz? Clama! E alguém pergunta: o que hei de clamar? E toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor, é como uma flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor, e soprando nelas o hálito do Senhor, a flor cai. Na verdade, o povo é como uma erva que se seca, a erva cai, a sua flor, mas a palavra do Senhor, o nosso Deus, permanece eternamente. Que texto profundo esse! Isaías não poupou teologia aqui, viu? Ele foi fundo. Isso aqui daria para a gente brincar de estudar a Bíblia por uma semana de oração inteira, né? Se fartar na palavra de Deus. Quando
anuncia voz que clama no deserto, dá características, não dá? Olha aqui, endireitai a vereda, preparai o caminho. Pois é, esse era o papel de João Batista. Por isso que o cumprimento literal e primário desse texto é João Batista. João Batista nasceu para ser o preparador do caminho do Messias. Israel vivia uma tremenda apostasia, aonde estava muito longe dos caminhos de Deus. Então, o Messias chegando pegaria um povo sem capacidade de compreender, no susto. E aí Deus mandou primeiro João Batista, que você sabe, eu também, que era primo de Jesus, filho de Isabel, prima de Maria. Maria, mãe de Jesus. Até conta a Bíblia o momento em que as duas grávidas se encontraram e o ventre de Isabel com a criança João Batista saltou no ventre da mamãe quando viu que do outro lado vinha o próprio Senhor Jesus no ventre de Maria. São histórias lindas e profundas. E aí João Batista nasceu para ser isso, a voz que clama no deserto. É interessante porque João Batista escolheu viver no deserto. Ele não foi criado no deserto. Quando a gente lê a história de João Batista pregando no deserto, dá a impressão que ele era um ermitão, né? Cresceu ali, andava por ali, começou a pregar ali, e o povo foi atrás dele para ouvir. Mas não é isso. Isabel e Zacarias, eles moravam na cidade. João Batista cresceu como você e eu, no ambiente da vida da cidade, da civilização. Até que chegou o momento dele começar a viver a vida para o qual ele foi dedicado. Porque João Batista foi dedicado e abençoado, ungido por Deus, desde o ventre da sua mãe. E ali ele foi escolhido como um nazireu, assim como Sansão também. E aí João Batista, ao nascer, tinha uma missão de vida. E Isabel o criou para cumprir essa missão. Quando chegou o tempo de João Batista começar a pregar, o que eu faria se eu fosse uma pessoa que nasci para esse fim? Eu ia lá em Jerusalém, né? Tentaria ir num dia de festa, quem sabe uma festa de Páscoa, que Jerusalém está lotado. Eu já passei uma Páscoa em Jerusalém, é lindo, vem pessoas de todos os lugares, e lota mesmo. Não tem rua que não está lotada, quanto mais praças, templos. E agora João Batista levanta e começa a pregar: ouve, povo de Israel, o Messias está chegando, o Emanuel. Ora, muita gente ouviu. Mas João Batista escolheu ir para o deserto, onde não tem gente. Aí você vai pregar para pessoas e vai para o deserto onde não tem pessoas? Mas Isaías já havia profetizado isso e diz assim, ele chamou João Batista, deu como título, a voz que clama no deserto. Então, quando você começa a estudar por que ele é a voz que clama no deserto, você começa a perceber que a glória de Deus se manifesta. Não vai aonde o povo está, o povo vem aonde Deus está. Uma pessoa que sabe onde quer ir, ainda que ela esteja sozinha no meio da multidão, ela é maioria. Porque a multidão é feita de pessoas que não sabem para onde quer ir. O dia a dia é ouvindo vozes que não sabe o que vai falar. Aliás, você quer um tempo onde a voz fala besteira que não acaba mais, são os dias que nós vivemos. O que tem de filósofo de internet, de notícia, de especulações, de ciência como se fosse a tese da verdade, quando a ciência é empírica, ela nunca foi a tese da verdade, ela foi a tese da solução científica, que muda ao longo dos anos. A ciência já disse que a Terra era quadrada, a ciência já disse que era bom tomar banho no máximo uma vez por mês, porque 2 banhos por mês podia adoecer a pele, era lavar demais. Isso tudo já foi ciência. A ciência não trabalha com verdade absoluta, trabalha com verdade presente. A ciência tem o seu valor, mas ela tem verdade presente. E eu sigo o Deus da verdade absoluta, a verdade eterna que nunca muda. Por isso, a voz de Deus clama e as pessoas ouvem a partir do deserto. Se você vai aonde está a grande multidão, a sua voz é abafada no meio da multidão. Presta atenção na frase que eu vou dizer para você, tá?
Deus não está preocupado que você fale onde todo mundo está falando. Deus está preocupado que você fale quando todo mundo está escutando. Por isso a Bíblia tem um verso que diz: cale-se diante do Senhor toda a terra. Eu cresci cantando na igreja todo sábado o hino 316. É o hino que diz assim: silêncio, silêncio, silêncio na casa de Deus. Era assim, uma coisa bem orientativa e impositiva. E aí tinha um monte de placa pela igreja: o Senhor está presente, cale-se diante do Senhor toda a terra. E eu aprendi que na igreja não se conversa. Existe uma poesia brasileira que diz, né, um valor maior se alevanta, cale-se que agora a musa canta. Na hora em que se levanta algo muito importante, todo mundo tem que calar a boca. Já viu num tribunal? Quando o juiz entra, todo mundo se cala e fica de pé. Atenção! O seu juiz está entrando. Todo mundo tem que calar a boca e ficar de pé. E se você começa a falar com alguém do lado, tem um policial que pode te prender por falta de respeito ao juiz. Voz que clama no deserto. Por que o João Batista não foi falar na grande cidade? Porque lá está todo mundo falando. A voz dele vai ser confundida no meio de todas as vozes. Então ele foi para o deserto, porque não me importa se todos estão ouvindo, importa que todos os que estejam aqui tenham vindo para ouvir. E cale a boca do resto. A gente tem que aprender a calar a boca do resto. Vivemos na era da Bíblia dentro do celular. Isso não está errado. Errado é quando eu vou ler a Bíblia no celular, eu checar o WhatsApp, checar o Instagram, bisbilhotar o que está rolando na rede social. Errado é eu sentar na igreja ou sentar na hora do culto, como agora estamos, e querer dividir o tempo de Deus com as outras coisas das quais eu não me liberto mais. Eu sou escravo delas. Então eu começo a olhar e ouvir o sermão, e enquanto não é a hora de ler a Bíblia, eu estou checando alguma coisa aqui no celular. Isso acontece na igreja hoje. Às vezes, se olha o jogo, como é que está o placar? Às vezes se checa se o amigo postou um troço diferente para eu poder bisbilhotar a vida dele, porque na hora da igreja eu quero ficar por dentro da fofoca. E quase sempre o diabo fala enquanto Deus fala, e você dá um ouvido para o diabo, outro ouvido para Deus. Ó voz que clama no deserto, cala a boca do mundo, porque agora é Deus que está falando. Amém? Que bom o momento em que a igreja funciona e a gente pode ensinar os nossos filhos, né, a ter reverência, a ficar quietinho na igreja. Sabia que num culto como esse, por internet, eu devo praticar isso também? Aliás, você sabia que o meu filho aprende a ser reverente na igreja, não quando ele está na igreja? A reverência na igreja se aprende no culto familiar. Quando eu não pratico o culto familiar, na minha casa, eu não ensino meu filho a ficar quieto, porque agora Deus vai falar. Aí quando chega na igreja, ele não consegue ficar quieto, porque ele não aprendeu a voz que clama no deserto, aonde só um fala, porque o resto é deserto. Cri, cri, cri. Deus está falando, cri, cri. Grilo para, sem cri. Aí João Batista foi lá no deserto e começou a falar, e as pessoas começaram a ir. E cada um que ia ficava tão empolgado que João Batista batizava a pessoa. Mas João Batista não é uma igreja. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E aí a pessoa que eu batizo é membro da onde? Da igreja de 27º dia. E João Batista? Eu batizo em nome de Jesus, amém. E é membro aonde? Na igreja do João Batista? Qual? A do deserto? João Batista não é uma igreja. Tanto que os discípulos de João Batista, quando começaram a seguir Jesus, foram rebatizados em Jesus. Mas João Batista já tinha batizado em nome de Jesus, mas agora eles conheceram uma luz maior. É por isso que quando uma pessoa vem de uma outra igreja da qual ela já foi batizada nas águas, ela pode ser batizada e deve ser batizada novamente, né? Porque assim como a irmã Selma contou domingo passado, no culto de domingo passado, que ela foi batizada
ela já era batizada com ele, peguei para batizar de novo. Por quê? Porque ela veio a uma luz maior. Assim acontecia com os discípulos que serviam a João Batista quando aceitaram Jesus. Porque eles estavam entrando finalmente na igreja de Jesus. Então o papel de João Batista não é um fim, é um meio. João Batista começou a chamar a atenção de Israel e enfrentou o trabalho de desconstruir a imagem do Talmud, desconstruir a imagem farisaica. Começou a trazer o judeu para o seio de Cristo e fora do seio do judaísmo que havia se perdido nas leis humanas e que tinha feito da Torá muito mais uma formalidade do que a lei do amor. E aí quando Jesus veio, Jesus já estava anunciado, a ponto tal que os discípulos de João Batista foram a Jesus dizer: meu mestre está preso, meu mestre vai morrer, mas ele pediu para eu vir aqui contar para ele lá na prisão antes que ele morra. É você o Messias que viria? E Jesus disse: vai e conte para ele o que vocês estão vendo. É o suficiente para eles saberem que eu sou o Messias. E João Batista morreu em paz, sem ver Jesus. O único dia que João Batista teve um contato pessoal com Jesus, sabe quando foi? No batismo de Jesus, quando João Batista o batizou. Jesus naquele dia não foi na cadeia visitá-lo, mas João Batista morreu em paz, mesmo sem receber a visita, porque ele recebeu a resposta: é o Messias, é para isso que eu preguei aqui no deserto. Queridos, nesses dias com tanta luta e tanta dificuldade, eu quero desafiar você a ser a voz que clama no deserto, sabia? A voz que clama no deserto, ela tem uma segunda aplicação. Eu já falei a aplicação primária. Qual é a aplicação secundária, pastor? É a voz que clama quando eu não clamo mais. É a voz que continua clamando porque um dia eu tive coragem de chamar o pecado pelo nome e a minha voz nunca será calada. Quer um bom exemplo? Martinho Lutero. Martinho Lutero enfrentou um sistema no mundo, cravou 95 teses na porta da Capela Sistina. E tantos anos depois, a voz de Martinho Lutero ainda clama para um movimento evangélico que trouxe a reforma protestante, que trouxe de volta a Bíblia na mão do povo. Ele morreu por essa voz. Que é um outro excelente exemplo, a voz dos anabatistas. Aliás, na história do cristianismo, especialmente naquele período em que a igreja viveu, a igreja católica impôs a idade escura, como assim é chamado na história, só pregaram o evangelho aqueles que aceitavam morrer pelo evangelho. E todos eles continuam com a voz ainda falando. Alguns deles davam a vida para escrever uma Bíblia. E entregavam a Bíblia porque foi a obra da vida. A Bíblia era escrita à mão. Escreviam a Bíblias em cavernas. Outro dia eu estava dialogando com uma pessoa que eu estava dando estudo da Bíblia. E aí a pessoa quis entender direitinho de onde vêm os manuscritos bíblicos. A maior parte dos manuscritos bíblicos estavam desaparecidos até há pouco tempo atrás. Eu já era formado pastor, eu já era pastor atuante e mais de 80% dos manuscritos bíblicos não tinham sido achados ainda. Aliás, se usava isso para dizer que a Bíblia talvez era uma voz modificada, ou seja, que a versão que eu tenho hoje era diferente do original, porque não se sabia onde estava o original. Até se descobrir as cavernas do Mar Morto em Qumran. Eu já fui em Qumran. Vi a caverna de longe, fotografei, mas não entrei não, porque não dá para entrar. Elas são inacessíveis. Elas foram descobertas depois que inventaram o drone, depois que começaram a ter a possibilidade de chegar mais perto com um helicóptero, e para descer teve que descer de rapel. Ali nas cavernas de Qumran se achou a maior parte dos manuscritos bíblicos e se descobriu que a maior parte da Bíblia não foi escrita em pergaminho, foi escrita em tablet cuneiforme, que é um tabletezinho assim de cerâmica, onde a palavra era escrita como quem cunha uma esculpe na cerâmica e no barro. Esses tablets cuneiformes é a maior parte dos originais da Bíblia. O papiro já veio depois. Já era a cópia da Bíblia, era um copista que escreveu no papiro.
Por isso que quem diz hoje que lê a Bíblia por tablet ou por celular não pode, porque o bom é o original. Então você vai ter que comprar tablets com uniforme para ler a Bíblia. Vou dizer, hein? Um livro da Bíblia vai tomar o espaço da tua casa quase. Porque cada palavra ali, uma página é um tablet de cerâmica. Estava tudo escondido, onde? Nas cavernas de Qumran. E quando se descobriu tantos que naquela época de 80% da Bíblia não descoberta, passou a mais de 80% da Bíblia descoberta. Agora mais de 80% da Bíblia já foi achado o original. E sabe o que é legal? É que depois desse estudo não se achou uma vírgula modificada. O Deus da Bíblia não deixou que a voz fosse distorcida. E literalmente a Bíblia é a voz que clama no deserto, porque ela estava lá no deserto escondida e clamando ainda nos dias de hoje, 4.000 anos depois. Sabe, queridos, a voz que clama no deserto é a única voz que vai ficar quando você morrer. É a voz do que você deixou para que a sua família compreenda. É a voz de como você quer ser lembrado. Não é a voz do que você conquistou comprando. É a voz do que realmente ficou como seu legado. Essa é a voz que Deus quer falar por você e por mim. Eu quero ler um segundo e último texto, nós já estamos chegando no final, mas em Atos, capítulo 9, eu quero ler um texto com você aqui, que conta uma história de uma voz muito legal que clama no deserto. Essa voz, ela foi tão conhecida na igreja, que o nome dessa pessoa que a gente vai ler agora, era o nome mais famoso que a igreja tinha. Você pode ter sido criado na época em que eu nasci, ou você pode ser da época mais moderna. Mas não tem ninguém que não sabia quem era essa tal dessa pessoa que tinha esse nome. A um ponto que a igreja criou o departamento mais importante da igreja, deu o nome dessa pessoa. E é uma mulher. Na Bíblia, mulher famosa não é fácil. Porque naquela época a cultura meio que escondia o nome da mulher. Mas essa mulher ficou tão forte, tão famosa, que mesmo depois de morta, a voz dela moveu o céu e arrebentou com o inferno. Uau! Quem é essa mulher, pastor? Conta logo! É a Dorcas! Quem que nunca ouviu falar das Dorcas? Antigamente a Ciência Social Adventista chamava Dorcas. Olha, eu vou dar para as Dorcas essa comida, esse arroz, essa roupa, porque o departamento que atende os pobres era a Dorcas que chamava. Aí depois mudou para a ASA, Assistência Social Adventista, e a mesma ASA continua a ASA, mas como Assistência Solidária Adventista, e tem a ADRA, que é uma agência de desenvolvimento, né? E a ASA e a ADRA, e a gente está hoje nessa multiplicidade, e aqui em Araraquara tem uma ADRA poderosa e uma ASA maravilhosa. As nossas igrejas têm ASA. A igreja tem a Assistência Social Adventista que dá o assistencialismo. A ADRA, ela estrutura o processo. Então, a ADRA, ela está dando suporte à ASA e está indo aonde a ASA não vai. Ela chega nas empresas, ela chega nas ONGs, ela chega aonde a assistência social local não vai. E o que a ADRA arrecada vai direto para a ASA, para que através da ASA chegue na boca do mais pobre. Mas, além disso, a ADRA desenvolve projetos. Aqui em Araraquara, nós queremos, logo depois da pandemia, usar mais a ADRA. E vou dizer mais, hein? Eu estou sonhando em abrir uma igreja lá perto da ADRA. E não sou só eu. A igreja está sonhando com isso. Por isso, o Impacto Esperança desse ano, que vai ser em outubro, data modificada por causa da pandemia, né? Vai ser ali naquela região. Então, a gente vai planejar melhor como comissão, depois vai soltar o projeto. Mas uma coisa eu sei, a igreja tem, através da caridade, uma mão que abre a porta do coração até daquele que não crê em Deus. A igreja que não pratica amor, ela não consegue fazer ser ouvida a voz do Evangelho. Porque o mundo não quer ouvir a doutrina, mas o mundo abre a porta para o amor. O mundo financia o amor. O mundo ajoelha-se diante do amor e aceita de coração ouvir o que uma igreja que ama tem a dizer. O cristão que não pratica amor, o seu sermão não tem valor. O que a Bíblia conta da Dorcas, pastor? Eu não quero ler a história toda, até porque, como falei, estamos já na parte final, né? Mas em Atos, capítulo 9, eu vou ler só do verso 36 ao 38, 3 versinhos só. Pode ser?
Você pode ler comigo? Vamos ler ali, Atos 9, 36 a 38. Conta uma parte da história que é no mínimo fantástica, porque a história conta da ressurreição da Dorcas. Mas você vai ver comigo que a Dorcas ressuscitou não porque alguém intercedeu por ela. É a única história de ressurreição da Bíblia em que o morto intercedeu por si próprio. Pode isso? Pode. Senhor, meu filho está doente, minha filha está morrendo, a viúva de Naim estava lá, o filho morto. Jesus olha e fala, vou ajudar. Mas aqui ninguém ajudou Dorcas. Sabe quem que conquistou de Deus o favor do milagre da ressurreição? A própria Dorcas. Por quê? Porque ela era uma voz que clama no deserto. Vamos ler. Atos capítulo 9, verso 36 em diante diz assim, havia em Jope, lembra, essa cidade Jope em si já é emblemática, né? Porque Jope é aquela cidade da história de Jonas, que devia ir para Nínive e resolveu ir para Jope. Então Jope é uma cidade onde o profeta ia fugir quando ele era para salvar Nínive. E agora Dorcas morava lá, é a mesma Jope de Jonas. Havia em Jope uma discípula de Cristo. Olha aí, discípula existe na Bíblia. Achamos onde é que está. Uma discípula que o nome era Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Então Dorcas vem de Tabita, né? E aí ela era uma mulher notável. Por quê, pastor? A Bíblia diz no verso 36 ainda, ela era notável pelas boas obras e as esmolas que fazia. Que lindo! Ela era conhecida como a mulher das boas obras e das esmolas. Ora, aconteceu, estou continuando no verso 37, né? Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois que ela morreu, depois de levarem a Dorcas como morta, levaram para o cenáculo, puseram no cenáculo, verso 38, como Lida que é o nome de uma outra mulher, tá? Como a pessoa chamada Lida, porque em português Lida é quem leu, né? Aqui não é esse o caso. Como Lida era perto de Jope, é o nome de uma cidade próximo de Jope, e esse nome é em homenagem à mulher chamada Lida. Então, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava em Lida, enviaram a Pedro 2 homens para pedir para que Pedro não demorasse em vir para Jope. Ou seja, Pedro estava ali em Matão, estava ali em Américo Brasiliense, e a Dorcas morreu aqui em Araraquara. Gente, Pedro está ali, manda chamar, avisa ele, vir urgente para cá, porque Dorcas morreu. E Pedro atendeu, e foi com eles atendendo o chamado. E chegado, então, até o local que o conduziram, levaram a ele para o próprio cenáculo, onde estava o corpo da Dorcas. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Parei, pastor, o que tem a ver viúva com Dorcas? É porque a viúva era abandonada. A viúva tinha que ser cuidada, porque quem cuidava da mulher era o homem. Naquela época, a cultura era diferente. Não tem nada a ver com a Bíblia, mas com a história. Então, a mulher, ela era cuidada pelo homem. Quando ela ficava viúva, ninguém cuidava dela. Quem cuidava? O filho, se tinha filho. Por isso que quando o filho da viúva de Naim morreu, lamentaram muito, porque ele era o único filho, ninguém mais ia cuidar dela. E Jesus, com dó da viúva, ressuscitou o filho, lembra? Então, aqui é a mesma coisa. Agora, e as viúvas que não tinham um filho para cuidar? Quem cuidava? Dorcas. Olha que lindo. E havia tanta gente que Dorcas cuidou, que o cenáculo estava cheio de viúvas que diziam, e agora, quem vai cuidar da gente? E elas começaram a mostrar para Pedro túnica, roupa, que Dorcas fez. Dorcas mesmo costurou e deu para elas. E chorando elas mostravam as túnicas, os vestidos que Dorcas havia feito e que agora estava com elas. Verso 40, Pedro, tendo feito sair todo mundo daquele lugar do cenáculo, colocou-se ajoelhado e orou. E voltando-se agora para o corpo da mulher chamada Dorcas, Tabita, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro sentou-se. Olha que linda, ela ressuscitou.
E o verso 42 e 3 termina dizendo: isto se tornou conhecido por toda a região de Jope, e muitos passaram a crer no Senhor. E Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão, que é uma outra história fantástica, não dá tempo de entrar nela agora. Sabe, queridos, quem foi que mandou Pedro ressuscitar Dorcas? A própria Dorcas. A voz dela continuou clamando depois que ela morreu. E agora as pessoas chegaram a Pedro e constrangeram Pedro, dizendo: por favor, nós não podemos viver sem Dorcas. Se você mudar de Araraquara, os seus vizinhos vão interceder pedindo: por favor, não saia, que você faz muita falta no nosso bairro. Ou será que eles nem vão perceber que eu mudei porque eles nem tinham percebido que eu estava ali? A voz que clama no deserto é a voz que clama quando não tem púlpito, quando não tem microfone, quando ninguém convidou para pregar. Mas ela é um testemunho tão vivo, tão forte, que as pessoas ouvem o sermão que não foi falado, vão aonde ninguém vai e encontram um lugar de paz. O verdadeiro cristão, ele tem que abalar o mundo, não pela política, não pelo medo da pandemia, não pela influencer que ele causa na rede social. Ele tem que abalar o mundo porque ele reflete a um Cristo que o mundo não sabe onde está. Que o mundo está procurando, mas não está achando. Nessa manhã eu quero convidar você para ser a voz que clama no deserto. A voz que faz com que o seu filho ouça o sermão que você não pregou, porque o meu filho não aprendeu a seguir a Deus pelo sermão que eu preguei aqui do púlpito, mas pelo sermão que minha esposa e eu pregamos lá em casa. A voz que clama no deserto é a voz que vai levar salvação, porque recebeu salvação. Porque vaso vazio não transborda. Não é possível converter quem não é convertido, levar conversão. Mas não é possível quem é convertido se calar e não levar conversão. A ontologia tem um conceito que diz: ninguém pode ser mal e parecer bom. Ela diz assim: o bom pode parecer mal, mas o mal não pode parecer bom. Ontologia é a ciência que estuda o comportamento humano, o comportamento dos animais, não só do humano, da vida animal. O bom pode parecer mal? Não pode, mas o mal pode parecer bom. Por quê? Porque quem é mal pode fingir que é bom. Mas se quem é bom fingir que é mal, ele já ficou mal, só por estar fingindo. O mal pode falar a verdade de vez em quando, mas o bom nunca mente. O mal pode, no meio dos enganos, fazer uma coisa boa. Ele, para enganar, ajudou as pessoas pobres para ganhar voto no dia da eleição. Foi um mal que fez algo bom. Mas o bom nunca vai fazer nada de mal. Sabe por quê? Porque ele é bom. Essa é a voz que clama no deserto. É aquela que desafia a ciência, que desafia a humanidade e faz com que pessoas insignificantes mudem a sociedade. Madre Teresa do Calcutá é uma Dorcas moderna. Há pessoas que, quando morrem, deixam um hospital, deixam uma cidade inteira seguindo um modelo de caridade, um sistema de ser. Isso devia ser o jeito do cristão de ser. A referência do amor, do evangelho, da solidariedade. Não é a voz que eu quero que ouçam, é a voz que ouvem quando eu não quero. Nessa manhã, Deus não me chama para ser apenas um pregador da igreja, até porque a igreja está fechada hoje, por isso estamos aqui. Mas Ele chama para ser um pregador da vida. E eu convido você a fazer parte desse exército de Joãos Batistas que vão fazer Araraquara tremer por tantas vozes que clamam o evangelho do Senhor. Se João sozinho conseguiu movimentar todo Israel, se Dorcas sozinha conseguiu movimentar toda a região de Jope, quanto que nós podemos, igreja de Araraquara? Quanto?
Nós somos uma multidão de centenas de membros. Quanto pode produzir de efeito se todos nós formos uma voz que clama no deserto? Se todos nós sairmos do anonimato, da zona de conforto, do esconderijo da sua própria vida e praticarmos o amor, praticarmos o evangelho, praticarmos a solidariedade, praticarmos a esperança, Deus não precisa abrir a igreja, Deus precisa de você. Deus precisa levantar a igreja, porque a igreja já existe, ainda que a porta esteja fechada. Deus precisa que você e eu mudemos a história da igreja em Araraquara. Mudemos a história do evangelho no planeta. Possamos receber a chuva serôdia e ver Jesus voltar, porque Jesus quer voltar, mas quem anuncia a volta de Cristo é a voz que vai aplainar o terreno, assim como João Batista aplainou o terreno para Jesus vir. Você e eu somos o João Batista desse século para aplainar o terreno e Jesus poder voltar. Por isso eu convido você a dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Usa a minha voz. Que a minha voz fale aos meus filhos, aos meus vizinhos, mas que Cristo fale a mim, para que a minha voz reflita a voz de Cristo. Posso contar com você? Vamos juntos erguer cada vez mais a nossa voz e fazer a diferença? Deus seja louvado. Eu desejo um feliz sábado para você. Eu vou orar, depois de orar teremos o hino, que fecha o culto e também fecha a transmissão. E eu espero muito que no próximo sábado a igreja já esteja aberta e a gente possa se encontrar ali para cultuar ombro a ombro como o povo de Deus que somos, tá bom? Obrigado pelo seu carinho, um beijo para você que nos assiste de todos os lugares. Vindo a Araraquara, você tem uma família chamada Igreja Adventista em Araraquara, Américo Brasiliense e Boa Esperança do Sul. Há várias aqui, estamos à sua disposição, tá bom? Posso orar com você? Deus de amor e Pai, encerrando este culto, queremos louvar o Teu nome porque Tu nos convidas a sermos uma voz que proclama quando nenhuma voz mais fala. Lá antigamente a Igreja Adventista criou a voz da profecia e naqueles dias, Senhor, o Senhor abençoou um homem chamado Roberto Rabelo, foi a voz do rádio. O primeiro programa de rádio religioso no Brasil foi nosso, foi da igreja, porque foi teu. Então, Senhor, eu quero ser a continuação do Roberto Rabelo, não para pregar na rádio, nem para pregar na internet, mas para pregar em todo lugar, com a minha vida. Eu quero ser a continuação de Tabita, eu quero ser a continuação dos apóstolos. E a tua palavra diz que a tua igreja é o Elias, é o espírito de Elias que se levanta novamente para preparar a volta de Cristo. Então, Senhor, use a tua igreja em Araraquara, use o teu povo que está escondido em qualquer outro canto, em qualquer outra religião. Levanta a igreja invisível, faça com que os remanescentes cumpram o seu papel. Dá-nos a luz da tua palavra, mas dá-nos o batismo do Espírito Santo. Nos incomode quando ficarmos calados, mas nos faça que a voz seja ouvida e em alto som, porque o nosso prazer é proclamar o teu nome e o nosso maior sonho é ver Jesus voltar, porque a nossa maior alegria é viver eternamente no céu, ouvindo tua voz face a face, como foi no Éden e será na nova terra. Até lá, Senhor, fale ao meu coração. Fale ao coração da minha igreja, salve a minha família, salve a família de cada amigo que está nessa transmissão. E não deixe que a nossa voz se cale quando o assunto é proclamar o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você diz amém? Que Deus abençoe você. Vamos ter o hino final e depois a transmissão é desligada, mas eu desejo que Deus abençoe grandemente. Feliz sábado. Somos um, Senhor, somos uma palavra, somos um, Senhor, e para sempre seremos todos um amor. Saberão que nós somos pelo
nós somos pelo amor. Somos mãos que levantam, somos um coração. Somos mãos que levantam, somos um coração. E faremos do exemplo dele nossa direção. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o somos parte da luz e diremos para todos que aceitarem sua luz. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor.